A vida tem algum valor em si? Será que a vida ela tem algum valor em si? Ou são os valores que aferimos à vida para que ela tenha sentido, né? Tem uma frase que é muito interessante, que a vida só faz sentido com a morte. Sabemos que o nosso tempo é curto, damos sentidos à nossa vida. Damos sentido ou até mesmo sentidos, né? Porque muitas vezes nós atribuímos os sentidos à sensação que temos da vida. Se nós não temos experiências muito boas na vida, falamos, né? Aferimos que a vida não tem sentido. Então nós formatamos os valores que temos da realidade acerca dos sentimentos que temos dela, né? Por exemplo, temos as sensações do mundo, né? Nas nossas emoções, e essas emoções nos dão certos sentidos, né? Um sentido bom, referido ao prazer, que seria a curto prazo, e se sentimos uma sensação meio desagradável constantemente, né? Verificamos que a vida não é muito boa. Então falamos que a vida não é boa em si. Então, o valor que nós atribuímos à realidade é característica daquilo que sentimos sobre ela. Seria a nossa perspectiva de vida sobre a realidade. Há uma frase que diz que a vida é muito curta para ser pequena, né? Então, o sentido da morte está na vida, né? Sabemos que temos pouco tempo de vida, procuramos dar sentido ou sentidos, né? Então, o sentido da morte é a vida e o sentido da vida é a morte. Sabendo que o nosso tempo é relativamente curto, né? Devemos nos angariar de valores, né? Que acreditamos serem bons e que na realidade são sim, né? Relativo ao nosso meio, ao nosso convívio, para sermos pessoas melhores, né? As pessoas que amamos e que faz parte da nossa vida. Então verificamos que, por exemplo, o sentido da vida não está tanto em sentir a vida, mas sim em viver a vida com todos os seus sentidos e sensações. Por mais que, na maioria das vezes, experimentamos mais tristezas, né, e angústias e desencontros, a vida ela tem algo bom, né, para nos oferecer, por mais que na maioria das vezes acreditamos que não, porque nós temos, por exemplo, uma filosofia que é totalmente pessimista, né, acerca da vida. E essa filosofia ela está muito ligada às sensações que temos sobre ela. Então, os valores que damos à vida está vinculado às nossas emoções e aos nossos sentimentos. Se eu tenho um sentimento bom constantemente, a vida é boa. Se eu tenho um sentimento negativo, a vida é má. É aquela relação entre o pessimista e o otimista, né? O pessimista, ele vê que nada vale a pena, não tem esperança em nada. O otimista, ele tem esperança em tudo, né? E o realista, né, ele sempre está entre o meio, né? Ele vê aquilo que vale a pena e aquilo que não vale a pena. Ele vê em que cada escolha ele pode ganhar ou perder. Mas a questão é se a vida ela é fútil ou é efêmera, né? Interessante que temos o costume mesmo de adjetivar a vida de acordo com os nossos valores, né? E interessante que a palavra tanto fútil quanto efêmero, eles estão ligados tanto na mitologia grega, acerca das divindades, né? E acerca até mesmo da natureza que o rodeia. Primeiramente eu quero falar sobre a efemeridade. Falamos que a vida é curta, a vida é efêmera, né? Ela passa como o vento, ela sopra, ela se esvai. Interessante que a palavra efêmero, ela vem do grego efemópteros, né? Que significa apenas por um dia. Os efemópteros são insetos, né? Que vivem em água doce e a sua característica é muito particular, né?
eles podem viver tanto o período de 1 dia ou então até 4 dias. Isso verificando que tem várias classes de efemópteros. Por exemplo, a borboleta, né? Ela demora muito tempo para se gerar, né? Ela entra no processo de casulo, mas quando ela nasce com toda a sua beleza, ela tem poucos dias de vida. Então, a borboleta ela está nessa classe de efemópteros, né? Porque o seu período de gestação é muito longo, mas o seu período quando floresce, né, e se torna, né, quando vai da larva para a borboleta, quando ela se desabrocha como borboleta, então o seu período de vida ele é muito curto, né? Interessante que, por exemplo, esses insetos, os efemópteros, né? Eles vivem muito em águas doces, eles vivem também em regiões um pouco lúgubres, né? Como se fossem nas regiões das cavernas, né? Primeira pessoa a observar isso e a cunhar esse nome mesmo foi até Aristóteles, né? Que ele fala que o ser humano, ele, em comparação à eternidade, né? Em comparação à imortalidade, a natureza do ser humano, devido às suas sensações, ela é efêmera. Então, o homem comparado aos deuses, a sua vida é curta, né? Em contraponto em que os deuses, a sua vida ela é eterna. Então, por isso que a natureza do ser humano ela é ínfima, pequena em comparação aos deuses. E com o tempo, né, a palavra efêmero começou a ter esse adjetivo, né, que a vida é muito curta e que a vida é muito pequena em relação à imortalidade, né, em relação à espiritualidade e ao mundo vindouro. A outra frase também que eu quero verificar, por exemplo, é a palavra fútil, né? Na vida tudo é fútil. Interessante que na mitologia romana, né, a deusa Vesta ela tomava um vinho em um recipiente que era classificado como fútilis, né? Era um vaso totalmente grande na sua boca, mas o seu fundo era pequeno. Então esse vaso não ficava em pé, né? Então ele caía constantemente. Então, para a deusa, por exemplo, poder beber, né, desse néctar que ficava nesse vaso, ela teria que deixar perto do próprio corpo. Então a palavra fútil, né, antes de ser um adjetivo, ele era um vaso que denotava que algo que derramava muito fácil o líquido, se não deixasse perto do corpo, né? Então por isso que quando a pessoa fala que a vida ela é fútil, né, significa que ela derrama muito fácil. E essa frase ela começou a ser adjetivada através de Plínio e de Cícero, né? Dois filósofos romanos. Então, essa palavra ela começou a se tornar adjetivo, né? Na questão de derramar, do latim fundere, né? Ou seja, que a vida ela é fútilis, ela é vazia, ela não tem propósito, ela não tem firmeza, né? Ela não tem força em si. Então, visto que o vaso sempre cai, né? Então sempre precisaria de algo para apoiar, né? Então, o ser humano, para poder ter firmeza e propósito, ele teria que ter uma espécie de base, né? Para que a sua vida não agisse totalmente em frivolidades e futilidades, ou algo sem firmeza. Então, por exemplo, tanto na visão de Cícero quanto de Plínio, o ser humano, por exemplo, para ter uma espécie de propósito na vida, ele tinha que se basear em algo que não era em si mesmo, mas sim na sua relação com os deuses e com as outras pessoas. Então, somente a partir daí é que a vida teria propósito, né? Interessante que as pessoas elas associam a futilidade, né, com a efemeridade. Mas vemos que cada uma tem um significado totalmente diferente. Mas que as duas se conceituam, né, numa amálgama, por exemplo, dando um conceito gramatical, né, uma ideia, né, de efemeridade e vazia muito mais ampla. Por exemplo, na filosofia nós vemos que a vida, né, na filosofia a palavra futilidade, ela significa que a vida é vazia, relevante,
pouca profunda, né, e sem fundamento nenhum, que é o antiposto, né, que é o contrário daquilo que é duradouro e permanente. Então, na cultura grega, tudo que era permanente era mais relativo aos deuses. Mas o ser humano, com o tempo, né, eles começaram a entrar na história, né, se tornaram permanente através das suas obras na história, né, através dos seus livros, dos seus tratados, né, e da sua relação com seus familiares. Então, a concepção, por exemplo, de imortalidade na visão humana, de acordo com esses filósofos, é que a imortalidade, ao contrário da efemeridade e da futilidade, ela seria passada de geração em geração. É aquilo que as tradições guardam, né? As tradições dos pais, as tradições dos antigos. Isso não vemos somente na cultura grega, mas também vemos na cultura egípcia, na cultura budista e na cultura islâmica. Então, para nós, humanos, a grosso modo, o conceito de eternidade é passar os nossos valores de geração a geração. Muitas vezes, né, perpetuamos certos valores, né, sem saber que foram criados pelos nossos pais para poder, né, dar o sentido a essa vida que muitas vezes ela parece fútil e efêmera e sem significado.